Evangélico, mas você Como? ajeitando aqui, vamos lá, ajeitando. Ok, Cristo. Fala, gente. Show de bola. Tá mostrando pra você? Sim. Esperar a turma entrar, vamos. Estamos ao vivo no Facebook, obrigado. Boa noite a galera aí que nos acompanha no Facebook. Hoje eu estou recebendo uma grande pessoa que vem se comportando no meio político, né? Não no meio político em si, dando seus pitacos, dando suas opiniões. Ele é um grande formador de opinião dentro de Sorocaba hoje, o grande Hermes Marques, né? Morador de Sorocaba. Ele vai se apresentar para vocês, vai falar um pouquinho referente quem é o Hermes Marques. Eu praticamente estou vendo pela primeira vez pessoalmente, a gente vem se falando bastante pela internet e hoje tivemos o privilégio de nós sentarmos e poder fazer essa live para falar um pouquinho com vocês vários assuntos, e vamos falar bastante sobre hoje a volta da sessão, né, que teve na Câmara Municipal de Sorocaba, a sessão presencial para os vereadores. Hermes, Satisfação minha, para ter você aqui. Se apresenta aí para essa galera aí que não conhece você pessoalmente. O senhor não é casado, trabalha onde? Só não passa o CPF no lugar que tem nego aí que é. Vou tirar uma máscara aqui. Fica à vontade. Vamos lá, gente. Ótima noite para todo mundo aí. A gente tem falado durante 3 dias que a gente ia fazer esse bate-papo aqui. O Edinho é um cara que eu estou acompanhando, né, dentre outras pessoas aí em Sorocaba, nessa saga que eu vou falar, né, uma palavra assim, nessa luta, nessa briga que a gente está vendo de tentar auxiliar a população de Sorocaba, tentar auxiliar diversos assuntos, não só, né, de bairros, entre outros. E a gente está conseguindo se identificar com algumas pessoas aqui em Sorocaba, dentre elas eu, Hermes Marques, né, identificando muito com algumas pessoas, e o Edinho é um deles. Eu trabalho, né, faço alguns tipos de serviço, entre eles televisão. Infelizmente a gente está parado agora por conta da pandemia, mas se Deus quiser está voltando e aí a gente volta com força total. Enquanto isso, nas horas vagas a gente está aí, opinando sobre política, enxergando maneiras de conseguir auxiliar a população de Sorocaba, tentando auxiliar, e é um papel cidadão, não é um papel só de vereador, só de prefeito, não, cidadão fazer isso, verificar, ajudar, auxiliar e cobrar, que é o principal que a gente tem que fazer. É isso aí, né? A gente vem acompanhando a sua maneira de se compor aí nas redes sociais, e a gente vê que você sendo uma pessoa, um povo, né, como se diz, um morador, um munícipe de Sorocaba, mesmo assim você se atenta para saber do que está acontecendo, e você tem conhecimento aonde o vereador pode atacar, aonde ele pode exercer sua função corretamente, e você é bastante coerente e positivo naquilo que você faz nas suas postagens. Já vamos começar, né? Agradecer a presença de todos aí que estão nos assistindo. Meu grande amigo Fernando Marques, o Marques aqui também, o José, né, de Jesus ali do condomínio Altos do Ipanema 1, o Carlos Rodrigues. Agradecer a empresa, né, a Clube Protect, que está entrando como parceira agora do Edinho de Ipiranga. Hoje nós estamos aqui no escritório deles, né? Então vocês vão ver bastante. A gente está participando de lives e está com o banner da Protect, que vai ser uma parceira junto com nós aí nas lives do Edinho de Ipiranga. Lembrando que estamos de máscara, né? O que você está falando, quando você for falar, eu coloco de novo. Pôr a máscara aqui, né? Já tivemos o álcool gel, está aqui na mesa também, e estamos à distância. Hoje eu tive não sei se você, no seu tempo de trabalho que você tem, hoje eu tive a oportunidade de acompanhar desde o início, até o final, a sessão que retornou, né, presencial na Câmara Municipal de Sorocaba, onde a gente identificou, até deu uns impasses legais aí na internet, sendo que nós, como somos formadores de opinião, nós temos que dar exemplo, né? Eu cobrei isso dos vereadores, né, do Guto Específico, do Marinho Marques e do pastor Irineu, que naquele momento eles estavam usando a máscara,
no queixo. Então a gente temos que mostrar para a população o como correto de usar a máscara, né? Independente do local que esteja. Mas já dando início nisso aqui, dessa resenha, eu trato como desenho. Como que você trata? Você acorda numa segunda de manhã, já chega a mensagem no seu celular que a prefeitura já estava recebendo a Polícia Civil junto com o GAECO numa possível fraude, né, numas compras de EPI de máscara mesmo lá. Como que você, sendo cidadão, você já vendo esse rolo todo da política e acontece mais isso para você? O que você vê, meu irmão? Eu vou aproveitar que você está de máscara, e quando você tirar a gente vai revezando para ficar uma coisa mais, até para as pessoas entenderem lá. Vamos lá, eu fui até bem, como eu posso dizer, eu fui até atacado de certa forma por algumas pessoas. Vai lá. Eu fui até atacado de certas formas em relação à prefeitura, né, a prefeita em si, Jaqueline, não numa defesa, mas num entendimento, gente. Eu vou ser bem claro com todo mundo, porque ultimamente eu procuro fazer poucos rodeios. As pessoas têm que entender, quando há eleição, tanto para vereador quanto para prefeito, tem que se ter um entendimento lógico e racional antes de fazer a votação, antes de eleger quem vai para lá. Verificar quem que é o vice, verificar quem que é o prefeito, verificar o histórico disso, não só por questão de porque falou bonito, porque vai com um sorriso, porque dá alguma coisinha, nada disso. Saber o histórico, saber o que de fato vai fazer para a cidade de Sorocaba. A cidade de Sorocaba não é qualquer cidade, já falei a respeito disso, já fiz até um vídeo falando disso. A cidade de Sorocaba, o PIB de Sorocaba equivale a mais de 32 cidades. Sorocaba representa mais de 106 cidades, dentro e fora do estado de São Paulo. Então assim, não é qualquer cidade que a gente está falando, a gente está falando de Sorocaba. Sorocaba é a menina dos olhos do estado de São Paulo. Sorocaba dentro de Jundiaí, dentro de Campinas, São José do Rio Preto. Então assim, gente, a gente não está falando de qualquer cidade. Então assim, envolve muito dinheiro aí. E todo mundo, é lógico, se pudesse ser prefeito, seria prefeito de Sorocaba, né? Porque consegue dominar, consegue ter uma cidade próxima de São Paulo, com poder aquisitivo em relação a dinheiro, em relação a estratégica. É menos de 100 km da capital de São Paulo, Edinho. Então a gente está falando de um polo industrial muito grande. A gente tem das maiores empresas dentro de Sorocaba. Então a gente está falando de qualquer cidade, que fique claro isso para todo mundo. Então, o meu ponto, que eu sempre falei e vou chegar a ser bem claro para todo mundo, quem está vendo esse vídeo agora e quem vai ver depois que elegeu, a gente não tem que ficar atacando fora não sei quem, fora não sei quem lá, fora Dilma, fora Lula, fora Bolsonaro. Colocou, vamos apoiar, vamos ajudar. A Jaqueline está aí, tá certo que a Jaqueline entrou por uma questão de cassação do Crespo. Eu vou falar nome porque não tem viés político. Eu já deixo claro isso para vocês. Meu aqui não tem viés político. Eu já fui até tajado disso. Como não tem viés político, você ataca. O meu papel hoje não é atacar ninguém. Meu papel hoje o que é? É tentar colocar na cabeça das pessoas o que? A gente precisa ter consciência do que a gente faz, do que a gente pode fazer para o próximo. Isso é fato. Não adianta eu querer. Edinho, esses dias atrás, eu estava me questionando, eu me questiono muito. Sabe? Eu falei assim, porque eu fico atacando, eu comecei a atacar umas pessoas aí, comecei a entrar no jogo de algo que eu estava, para mim, falando que estava errado, mas eu estava fazendo igual. Aí eu falei, como eu posso falar de uma pessoa que está fazendo algo se eu estou fazendo igual? Aí, mal. Isso, aí eu tirei o pé do acelerador e falei, não, deixa eu mudar um pouco o discurso, porque senão a gente que quer falar algo, quer mostrar algo de bom, a gente acaba sendo visto de outros olhos. Não é isso que eu quero, meu papel não é esse, meu papel é ajudar. Então, só para responder o que você está falando, a Jaqueline está aí como prefeita, né? A gente tem que tentar auxiliar, tem que tentar apoiar, tem que tentar entender, não ser do contra, mas ser do contraponto, é diferente. Deixa eu entender primeiro, deixa eu ir lá na prefeitura, deixa eu acompanhar alguma coisa, deixa eu saber o que é, para mim opinar, para mim falar, então, o governo da Jaqueline, a ação da Jaqueline como prefeita de Sorocaba, nesse ponto aqui ela pecou, nesse ponto aqui ela está pecando, mas aqui ela está acertando. Então eu tenho que ver o que está acertando, ajudar, tentar não criticar, tentar não atrapalhar, já que eu não posso fazer muito, mas o que está errado eu tenho que sinalizar, né? Propriamente é isso, esse é o ponto. Então muitas vezes não é defender, não é
baba-ovo, não é nada disso. É só entender, Edinho. Tipo, eu posso te ajudar? Eu vou te ajudar. Não posso te ajudar? Não te atrapalho. Mas pelo menos eu tenho uma ideia clara do que está acontecendo na cidade. É isso. Legal. Sabe o que acontece, Hermes? A gente, quando a gente passa a ser uma liderança, a gente passa a ser ao centro das atenções. A partir do momento que as suas postagens ela começa a incomodar algumas pessoas, você passa a ser visto de uma maneira ou agradável, ou uma maneira não agradável, né? Só que o que acontece? Vamos falar o seguinte: o que você disse referente a Jaqueline, se fosse o Crespo, se fosse na época foi o Hélio Godoy, também tinha o Grauber Piva, tinha o Raul Marcelo, quem fosse que tivesse no comando, eu acho que a população sim, ela deveria apoiar e ajudar. Mas também não pode passar a mão na cabeça se tiver algo errado. Que nem você disse, nós temos que analisar quem elege, porque a partir do momento que nós colocou lá, são 4 anos que a gente vai ter que analisar o que nós fizemos, né? Passamos aí, nós estamos em Sorocaba, exatamente 4 anos do Panúzio, 2 anos do final do Lipe, 1 ano e pouco, aí mais 4 anos do Panúzio, e estamos nessa lambança desse governo que eu falo, não Jaqueline, eu falo nessa chapa que foi eleito, né? Onde pessoas que estavam no Crespo falam que Jaqueline não serve para nada, que não sei o quê, mas não tem a coragem de assumir o erro que o Crespo fez, aí fica aquele impasse, aquela briga, aquele joguinho de números, né? Como que aconteceu hoje na Câmara Municipal de Sorocaba. Perdemos mais de 1 hora num empate lá, no debatão lá dos pastores junto com o PT, um falando da direita, outro falando da esquerda, sabendo que estamos numa pandemia e ninguém resolveu nada, ninguém votou uma coisa essencial, ninguém falou. Vou dar crédito a um vereador que falou uma coisa boa, que é o Vitão, foi o único que cobrou uma ação que é verdade, que é as escolas que não está tendo, o vigilante está sendo roubado. Então, legal, é isso, nós temos que dar a mão palmatória para quando tem uma ação de verdade, né? Mas assim, nós estamos no ano eleitoral. É complicado o ano eleitoral de você ser um líder comunitário e ser um formador de opinião. Que tudo que você vai falar e tudo que você vai opinar, você acaba sendo interpretado, ano eleitoral. No meu caso, que eu sou pré-candidato a vereador, o cara quer aparecer agora. No caso, se você é formador de opinião, é que você está grindo aqui para puxar a sardinha para lá. E eu já percebi que você é um cara que você não tem rabo preso, não tem político de estimação. Não. É o Hermes, é um cara que está falando aqui, que conhecedor e tem toda a responsabilidade de todos os direitos da sua fala. Como eu sempre falo, eu não tenho político de estimação. O outro piscina do meu partido, mas estava sem máscara lá, eu fui e falei, porque é do meu partido, eu vou passar a mão na cabeça, né? Então é complicado. Mas não, voltando essa live que vai ser bastante produtiva, hoje nós estamos vendo que, eu estava falando, nós temos 4 anos do Panúzio, com essa lambança de mais esses 4 anos aqui, junto com a pandemia, nós estamos praticamente 8 anos patinando no mesmo buraco ali, e o carro não consegue andar. Como que você vê a possibilidade de uma próxima, né? Já estamos no ano eleitoral, e 2021 está aí, que possa ser o ano de mudança, e se Deus quiser, vai ser. E como você avalia? O povo acordou, o povo ainda está meio submisso, o povo já escolheu o seu candidato, o povo não escolheu. Como que você trata isso, você vendo, acompanhando rede social e as pessoas que você conversa aí no dia a dia, irmão? Eu posso falar para você, vou tirar a máscara aqui, você está com a máscara aí. Eu posso ser bem sincero para você, Edinho, que é o ponto máximo do meu. Vou ser bem sincero para você e sincero para quem está assistindo e para quem vai assistir. Essa eleição para prefeito de Sorocaba, ela estava decidida já. Ela estava decidida já há cerca de 1 ano atrás, né? Estava decidida. Eu vou falar isso para vocês aí. O que acontece é que a gente tem o péssimo hábito de subestimar as pessoas, Edinho. A gente tem o péssimo hábito de achar que as pessoas, até um certo nível, são manipuladas, né? A gente consegue manipular algumas pessoas. E entenda, gente, eu gosto muito de filosofia, eu leio muito sobre filosofia, eu estudo um pouco sobre filosofia e posso falar com clareza para vocês. A filosofia, ela trata muito da morte, ela fala muito mais da morte do que da vida.
É contraditório, porque quando você fala muito de morte, né, você fala assim, nossa, há filósofos que se diz que são filósofos, pessoas que falaram sobre filosofia até da morte, até quando morreu. Então assim, eram pessoas extremamente tristes, né? Só que a filosofia ela ensina algo muito importante para a gente. Ela ensina na forma ao contrário. Quando ela fala da morte, ela fala da vida. Ela fala de você aproveitar o momento, você não ser mais um. Tem alguns filósofos, tem alguns escritores que eles falam a respeito de você. O que você vai deixar quando você partir? O que você vai deixar de legado na Terra? Então, quando a gente que lê filosofia, quem gosta de filosofia, no ponto máximo, Edinho, ele vai chegar no ponto que ele vai se perguntar o que eu posso fazer, de que forma que eu posso contribuir para a minha rua, para o condomínio de onde eu moro, para as pessoas que têm à volta, para a minha cidade. E aí nesse ponto, Edinho, que foi quando aconteceu essa pandemia que ninguém esperava. A gente via de longe, alguma coisa assim, mas como todo brasileiro, a gente não leva a sério. Eu fui acontecer, tudo. A gente sempre faz isso aqui, a gente sempre foi, brasileiro é assim. E aí foi quando algo me tocou e falei, eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando a gente começou um movimento entre amigos de Sorocaba, começou a criar uma rede de pessoas, a gente criou um projeto Mãos Amigas, e esse projeto, Edinho, sem viés político, sem uma cesta básica, que fique claro isso, sem uma cesta básica da prefeitura. A gente, mesmo com o projeto, a gente sabia que algumas ONGs iam lá através da prefeitura e faziam distribuição através dessa cesta. A gente não participou, a gente fez através de doações, sem viés político, sem apoio de ninguém, sem nada de ninguém. Tudo através de doações, de pessoas ajudando pessoas. A gente só foi um elo nisso. Então, a partir daí, Edinho, a gente começa a ver, eu sou um cidadão comum, eu posso fazer mais. Eu posso conseguir ajudar um amigo meu, eu consigo ajudar um vizinho meu, eu consigo ajudar pessoas que eu não conheço, através do meio que é isso aqui, ó, rede social. Rede social é uma ferramenta importantíssima. Então, hoje em dia, você não tem como falar que você não tem mais informação. Hoje em dia, a gente, principalmente em Sorocaba, 7 da manhã, você recebe uma notícia no seu celular, rede social. Aconteceu isso em Sorocaba. Prefeitura, vamos lá, gente. Prefeitura, 9h30 da manhã, carro da Polícia Civil está na prefeitura. Vou dar um exemplo para vocês aí. 9h30. 11h da manhã, sai outra nota. Ó, documento da prefeitura, foi verificado, o documento está certo. Meio-dia e meio, outra nota. Ó, documento da prefeitura que estava certo, mas mostra irregularidade. Quando é 2 horas, outra informação. Então, assim, as pessoas que falam que não tem informação é mentira. Hoje em dia tem celular, né? Todo mundo tem um celular, quase todo mundo tem um celular. Hoje em dia você tem esse Facebook, você tem o WhatsApp, então assim, gira muito rápido a informação. Então assim, falar que a pessoa é leiga em relação à informação e falar que está despreparada ou não sabe o que está acontecendo, você perguntar para qualquer pessoa de Sorocaba, ele sabe. Então, através disso, respondendo você, essa eleição estava ganha. No meu ponto de vista, eu sou uma das pessoas que tinha total convicção e total respeito até então uma pessoa que falava, ó, eu acho que essa pessoa ganharia essa eleição para prefeito de Sorocaba. Só que a gente entra naquele ponto que eu comecei aquela hora e vou finalizar aqui. A gente subestima as pessoas, a gente acha que as pessoas são manipuláveis, as pessoas não estão vendo. E aí, muito pelo contrário, quando acontece alguma coisa, surge uma luz, surge um estalo, aí a gente começa a ver, começa a aparecer algumas coisas que a gente fala assim, opa, né, tem coisa ali. Como dizia minha avó, onde tem fumaça tem fogo. Então aí você vai vendo algumas coisas, vai enxergando algumas coisas que antes você não via, que você era meio que blindado em algumas questões ali. Então a gente vai olhando, vai analisando, que é o correto. Por isso que se tem tempo de campanha eleitoral, por isso que se tem tempo, né, de você analisar um vereador, um prefeito. As pessoas dão muito valor à presidência da República. Só que, gente, povo sorocabano que está assistindo agora e vai assistir depois, as eleições para vereador e para prefeito de uma cidade são as mais importantes. Por quê? Porque o vereador é o que está contigo lá. O vereador é que vai contigo lá no centro conversar com você. Propriamente o Fernando, até elogiei ele pela postura, apesar de ter algumas divergências algumas outras vezes, aprendi a respeitar, pedi até desculpa para ele de alguma falha que eu tive. Ele foi no centro conversar, falar com os comerciantes de perto, Edinho. Isso é um papel. Isso aí é um papel do vereador. Então o vereador, gente, o prefeito, ele tem uma proximidade muito grande. As pessoas falam assim, um prefeito é blindado. Não, se você for lá na prefeitura, dependendo do horário, marcar um horário, você conversa com o prefeito da sua cidade. Agora com o presidente você não consegue, filho.
E é difícil, e para chegar no presidente depende do prefeito, depende do governador, depende de um monte de outras coisas para você chegar no presidente da república. Não, o vereador está na sua casa lá, conversando contigo, na tua rua, você pode ter acesso, né, se você for lá conversar. Então assim, o vereador e o prefeito em si de Sorocaba são, na minha humilde opinião, mais importantes que tem. São os mais importantes que tem. E essa eleição, infelizmente, não está ganha. Ou felizmente, né? Tá aberta, né? Tá aberta. É legal. É legal, pessoal. A gente temos que assim, ó, deixa eu tentar focar aqui, né? É dois grandão aqui numa telinha de celular, fica difícil. Nós temos que entender qual que é o intuito. O intuito da gente fazer a live para expor as opiniões e deixar bem claro que cada cidadão que está assistindo e vai assistir depois, ele tem autonomia de ir lá na prefeitura, de conversar, de tentar. Mas se não tem aquele, eu não vou lá, que não conheço ninguém, mas tem a liderança comunitária dentro dos bairros, né? Sim. Que são formadores de opinião e que faz aquele elo prefeitura e bairro, né? Muitas vezes o vereador que está eleito hoje, ele só está lá não porque ele é bom, é porque ele teve uma equipe de formadores de opinião e de liderança comunitária que ajudou ele a entrar, né? E eu vejo hoje que estendeu o parâmetro aí, várias lideranças comunitárias vai sair candidato. Isso aí é bastante vereador vai perder força, porque a partir do momento que uma liderança que apoiava o Zezinho lá e hoje, desculpa Zezinho, mas eu sou pré-candidato, por mais que não ganhe, mas já perde aquela força dentro do bairro. Uma coisa que eu levo bastante em consideração, que hoje, se eu falou da ferramenta que nós temos, que é o Facebook, o WhatsApp. O presidente foi eleito pela rede social. Tem um vereador aqui em Sorocaba, o Pérez Regi, que foi através, você não viu o papel dele na rua, foi tudo através de rede social. Que tem pessoas que usam esse e-mail, que é essa ferramenta, para fazer o mal, para propagar notícias falsas que falam fake news, né? A pessoa escuta lá, uma ambulância vi encostada na porta do bar. Pronto, ele solta na rede social, aí ele vai lá, não sei como ele consegue fazer uma montagem de pôr uma ambulância na porta do bar. Pelo amor de Deus, isso não aconteceu em Sorocaba, estou dando exemplo. Aí todo mundo já acredita, todo mundo já faz aquela. Então tem pessoas que usam a rede social para o bem e tem pessoas que usam para o mal. É isso que nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente é influenciado para a gente ir atrás da pessoa que está propagando o mal, achando que aquilo é o bem. Que hoje em Sorocaba, o mal, o cara que é o mentiroso, ele passa a ser o verdadeiro e o verdadeiro passa a ser o mentiroso. Por um período, pelo menos, mas já dá para fazer um estrago. Já dá para fazer um estrago na cabeça da pessoa. No caso, eu como liderança comunitária, a gente tem bastante amigos que compartilham nossos vídeos, nossas postagens, que a gente conquista de melhoria. E sempre tem lá um engraçadinho, vai lá, eu estou acompanhando uns 5 fakes aí que está em cima de mim. Aparecendo agora, eu não estou agora. Eu tenho uma linhagem de 18 anos de liderança comunitária. Eu tenho um trabalho social onde ele já foi praça dentro do Ipiranga, foi eu que levei junto com o Crespo. Melhorias, eu coloquei a primeira vez que foi colocado contêineres de grande porte lá dentro do Ipiranga, foi eu que levei. Por que Ipiranga? É o meu bairro, porque eu nasci lá. Eu tenho que defender meu bairro. Ipiranga tem história. Não, tem história. Eu sou da raiz do Lilu, né? Eu sou do tempo que você entrava o caminhão o carrinho do Souza Cruz lá, ele entrava lá, mas não saía mais, né? Então teve as histórias. E eu vejo que a pessoa ela perde o tempo de criticar um trabalho social meu ou de outros que seja, e fica lá perdendo tempo, vê exibido na rede social dele e vê o que do bairro dele está precisando, poste lá, meu bairro está assim, né? Porque aí você está contribuindo para o crescimento da sua cidade. Porque hoje eu vejo um monte de robozinho xingando um outro aí, e até essa semana que passou, até me solidarizo com o casal que é a Fernanda do Socorro Bem e meu parceiro o Rogério, que vem sofrendo já ataques. E o grande Marcos Fernando, ele também já falou, já tentei ajudar, mas é difícil você. E quem tem o poder para fazer isso, parece que não está acontecendo nada. Né? Isso que fica ruim. O que você acha disso aí? Você tem alguma relação? O que você acha da pessoa perder tempo de fazer fake, de vez propagar a notícia boa? Eu vou tentar vir desde o começo.
A gente, no caso, a pessoa que se acha, eu não tenho tanta expertise assim com parte de informática, parte de saber como um hacker, né, trabalha, mas uma coisa eu sei, hoje em dia tudo é rastreado dentro de um celular. Hoje em dia tudo, a pessoa achar que consegue se esconder atrás de um PC, não dá. Mesmo você ser um perfil que não tem foto, às vezes vai querer falar alguma coisa. E hoje em dia existe algo muito importante, tem celular que registra e ele não apaga, ele fica ali para você, mesmo você fazendo um backup, você consegue recuperar porque está na nuvem, etc, etc. Então assim, cuidado, porque hoje em dia uma fala, uma mensagem que a gente fala para alguém, isso aí pode se tornar contra a gente mesmo. Então isso aí hoje em dia é passível de multa, é passível de processo, etc, etc. Então tem que tomar um cuidado nisso. Não achar que ficar atrás de um computador, de um PC ou atrás de um celular vai te dar tranquilidade, né? Isso aí não existe, não, né? Entre algumas coisas, eu também já sofri alguns ataques, apesar de também vim de encontro também de uma forma também de falar algo, de querer mostrar, de querer falar. Defender, né? Sim, muitas vezes a gente, que nem eu falei uma outra vez, toda ação gera uma reação. Então quando eu falo alguma coisa, eu tenho que estar preparado também para a crítica, ou estar preparado também para o que eu vou ouvir. Porque muitas vezes a gente tem o hábito só de falar e só de bater, mas só que muitas vezes o cara que é o que se torna mais forte é o que mais apanha. Quanto ele aguenta apanhar, porque bater, muitas vezes a gente bate, né? É mais ou menos essa. Eu falo que o cara que aguenta tem que ter aquela gordura política, sim, né? De conhecimento. Voltando no ponto que você falou a respeito, eu vou contar uma história aqui bem rápido, mas que vai sintetizar muito bem o que eu vou falar. As pessoas têm um hábito de falar do PT. Hoje em dia virou um hábito de você xingar a pessoa de petista, um xingamento máximo. Eu falo isso para as pessoas que eu conheço. Chamar você de petista, qualquer coisa que você tem como divergência ou não concorda, você é taxado como petista já. Independente se a pessoa nem sabe se você é partidário ou não. Eu não tenho nada contra o PT, nunca fui a favor do PT, muito pelo contrário, já critiquei muito o PT, colegas meus que são petistas, sabe, roxo, você falar do Lula perto dele é uma briga. Então assim, eu posso falar para vocês, gente, eu não eu já fui um simpatizante pelo PT, assim como sou simpatizante pelo governo do Bolsonaro, apesar de discordar muito dele. Isso não é ser contra, isso é ser contraponto. Lembra aquilo que eu falei? Eu discordo de algumas atitudes deles, apesar que eu, né, ainda acredito, e assim como a grande maioria, que ele está aí pela grande maioria, que a gente o Brasil consiga ter um norte, né? Que esse é o movimento, esse é o grito maior, né? Que essa coisa aí, o cara que tem um ano já sofreu de tudo um pouco, então assim, tem coisa aí, a gente tem que respeitar, mas assim, é o que eu volto a falar a respeito do Lula, do PT. Então, tem pessoas que têm uma história com o PT, isso a gente não pode negar, gente, você não pode tirar da pessoa. O Lula, o PT fizeram traçalhou o país, isso é fato, mas tem pessoas que foi ajudada pelo PT, tem pessoas, principalmente o pessoal do norte, você chega lá e fala do Lula, o Lula é considerado como um deus lá, sabe, um salvador. Por quê? Porque lá ele conseguiu fazer açudes, ele conseguiu colocar água para as pessoas que tomavam água de esgoto, sabe, ele conseguiu mandar cesta básica para as pessoas lá, só procurar saber um pouco de informação. Então assim, quem realmente é uma das pessoas pode se considerar isso como esmola, né? Eu falo esmola porque ajudar é uma coisa, você pegar na mão da pessoa e falar, vamos lá, eu vou contigo, vou te mostrar o caminho, isso é uma ajuda. Quando fora isso, é uma esmola, pode ser que seja uma esmola que ele deu, mas ele deu. O Bolsa Família foi ampliado no governo dele, começou no FHC, que era na época do Vale Leite, etc, etc, mas ele que deu um norte. Houve muita irregularidade, o país está sofrendo até hoje com o governo do PT, mas ele fez muita coisa para algumas pessoas. Então isso a gente não pode tirar para quem tem um entendimento do que foi ajudado. Então, aonde isso eu vou te responder o que você falou. Quando um vereador, quando um prefeito, ele vem com um discurso de querer um voto, de querer assumir uma cadeira, você tem que analisar o seguinte, Edinho. Quando o cara fala de fome para você, você tem que saber se o cara já passou fome. Quando o cara vem falar de moradia para você, você tem que saber se o cara já morou pelo menos de favor na casa de alguém. Quando o cara vem falar com você sobre transporte público, você tem que perguntar para ele, você já pegou ônibus, meu amigo, alguma vez?
Você já pegou ônibus alguma vez para ir trabalhar? Você já acordou 4 horas da manhã, tem que pegar um ônibus lá do Senac, depois descer no Terminal São Paulo, pegar um expresso, descer no Terminal Santo Antônio e pegar um outro para descer lá no Jardim Capitão, dormir dentro do ônibus, tem que sair 4h30 da manhã para chegar às 6, 7 horas da manhã no trabalho. Você já sofreu, já dormiu? Quantas vezes você dormiu dentro do ônibus? Então essa é uma pergunta que você tem que fazer para um cara quando ele vir falar de transporte público, quando ele vir falar de moradia, quando ele vir falar de alguma coisa para vocês, tem que saber se o cara tem propriedade no que ele vai falar. Isso aí, gente, isso aí não é conto, não é historinha não, você tem que saber o que o cara está falando para você. O cara vai falar de comerciários, tem que saber, o cara é comerciante, ele sente na pele o que ele está falando, ele só está ali para criar a casa, ou só está ali para ser um dos, né? Mais um. Então tem que perceber isso, entra nisso que eu estou falando. Então quando você fala disso, uma pessoa que ele vai te falar, você consegue ver no olho da pessoa, falar assim, cara, esse vereador ou esse prefeito, ele pode fazer alguma coisa, porque ele sabe o que ele está falando. O que eu quero chegar, a prova disso é o Dória. Eu vejo as pessoas falando, fora Dória, fora... Gente, quem colocou o Dória lá, Edinho? Foi a população, cara. Porque o cara é mais arrumadinho. Mas pergunta pra mim, pergunta pra mim. Quando foi que o Dória pegou um ônibus, um transporte? Eu ando muito em São Paulo. Eu ando muito de metrô, agora não por conta da pandemia, mas eu trabalho muito em São Paulo, faço a maioria das minhas coisas é em São Paulo. Quase 100% dos trabalhos que eu realizo, principalmente em TV, é em São Paulo. Na capital. Tudo lá. Então, São Paulo, eu ando de transporte lá de ônibus, de metrô, e posso dizer para vocês, será que o Dória já andou aí, a não ser em época de eleição, para fazer campanha política? Será que ele já andou de metrô? Será que já foi dependente de metrô, de transporte de ônibus? Então o cara não tem noção, o cara fez rodízio totalmente desproporcional. Então assim, gente, é claro, volto a falar de novo, saiba quem vocês vão votar, sabe se a pessoa tem uma clareza no que está falando, e o que ele está falando tem com base de fundamento de vida, isso é claro. Senão você vai ser só mais um, que vai daqui a pouco vai votar em mais um, Edinho, e depois está falando de novo, fora não sei mais quem, fora não sei mais quem. E Sorocaba, infelizmente, a gente já está mais de 8 anos, né? Mais de 8 anos sofrendo. Vem patinando, hein? Eu acho que o governo Renato, depois o governo Lippe, aí depois de lá para cá, só passamos um desespero aí em Sorocaba. Uma coisa que eu sempre falo, e bastante pessoas falam, pô, Edinho, eu gostei da sua posição. Você tem que analisar o que é novo. A turma fala, hoje vai ser uma vez do novo. O que é novo? Tem que só fazer um adendo. Às vezes o novo, às vezes não significa, né, que o novo vai chegar e vai. Você tem que ter a expertise do que se está falando. Porque se eu não chegar leigo lá e falar assim, não sei onde eu estou, que nem muitas vezes isso acontece, a gente consegue ver claramente isso, né? Muitas vezes a pessoa não sabe muito bem desenrolar os trâmites ali, tudo tem que ter um macete, né? Termina que a partir do momento que você julga-se o novo, né? Nós somos novo. Aí sempre vem um espertinho e fala assim, pô, o cara lá é o novo, tá aparecendo agora porque é ano eleitoral, tá? Procura, antes de você criticar, entra na rede social do cara, vai lá, eu tenho costume de fazer isso. Sim. Eu vejo alguém me cutucando lá, me falando alguma coisa, antes de eu ter aquele empate com ele, eu vou lá no nominho dele, dou uma puxada, vou ver de quem que ele é amigo, o que ele faz, se o Facebook dele, as postagens dele serve para alguma coisa, para o crescimento da minha cidade, do meu bairro, ou do próprio bairro dele, eu olho tudo isso. Eu vejo que é mais um que só está ali perdendo tempo a me criticar, em vez de querer me conhecer, eu faço ao inverso. Então, pessoal, vocês, quando uma pessoa entrar na sua rede social para te criticar, ou até mesmo para falar, sou pré-candidato, você é novo, ou pessoa nova que eu nunca vi, tenta descobrir se essa pessoa ela tem trabalho, se ela é conhecedora, se ela sabe o que é o dever de um vereador, o que é o dever de um prefeito, como que é escolhido os secretários, como que é feito. Tem uma noção, pelo menos. Tem a noção, o partido dela, o que já fez de benéfico dentro de Sorocaba, qual partido que ela quer ir, ou o que é a história, porque eu vejo hoje em Sorocaba que está tendo, principalmente lá na Câmara, o empate do quê? É direita e esquerda. E pessoas que já foi da esquerda, hoje está criticando a direita, porque a direita está legal. Porque daqui a pouco, se a direita cair e a esquerda retomar, daí o cara pula para cá e fala que a direita. Sabe aquele negócio? Eu jogo pro time que está ganhando, fica naquela. Eu falo eu tenho amigo petista, eu sou amigo do França, grande França, vereador de Sorocaba, eu sou amigo da direita, do Pérez, do Fernando Dini, sou amigo também
de pessoas da extrema esquerda. Tem um amigo meu, extrema esquerda, pelo amor de Deus. Também tem um amigo meu, eu falo que o Fernando Marques é um cara fervoroso, é um cara que ajudou o Bolsonaro aqui ter votação em Sorocaba. O Fernando Marques é de uma direita conservadora, aquela direita mesmo que chega junto. Eu até... Só que se eu sou um cara que tenho, eu sou uma liderança comunitária, eu tenho que ser o quê? Amigo de todo mundo. Mas não é porque eu sou seu amigo que eu vou ver você fazendo coisa errada, que eu vou passar a mão na sua cabeça e falar, irmão, você é meu amigo, mas não dá nada. Não, eu vou chegar e jogar na goela. O Fernando sabe disso, eu não tenho. Esse dia eu fui taxado como o apoiador da Jaqueline. Eu sou apoiador da Jaqueline nas ações que ela faz de benéfico para o crescimento da cidade. Sim. Agora, como eu sou crítico também nas coisas erradas que ela faz, eu falei na cara dela numa reunião que eu tive. Eu citei nome de 3 pessoas lá do grupo dela e falei, se a senhora não arrancar esses caras daqui, a senhora vai ficar patinando ainda, porque a senhora não é política. Aí eu vou e exponho minha ideia aqui na rede social, as pessoas veem, apoiador da Jaqueline. Eu fui apoiador da Jaqueline para deputado estadual. Eu conheci a doutora Jaqueline de frente a frente e ter a oportunidade de ficar sentado com ela e conversar sobre família, sobre até mesmo falar sobre o desenvolvimento de Sorocaba. Eu vi que era uma pessoa que ela quer fazer o bem, mas ela não é política, e às vezes as pessoas estão do lado dela, e o Fernando sabe disso, Fernando Marques. As pessoas já começam a fazer a cabeça dela, protege ela de algumas pessoas que querem ajudar ela, e dá nisso. Hoje nós estamos aí, falar um assunto aqui rapidão. O secretário da habitação veio em Sorocaba e falou, vamos construir 1.600 casas. Legal. Só que daí, o que acontece? A Secretaria da Habitação, ela está sem rede e sem beira. Hoje eu vi lá uma postagem da secretaria, secretário regalado com o não sei quem lá na secretaria discutindo assunto de Sorocaba. Mas e aí, que assunto que discutiu? Sabe, um secretário que ganha 20 mil por mês, 20 cruzeiros por mês, vai ficar ali de boa. Mas ele é concursado, não interessa, mas é conhecedor do ramo. Ele é contador, agora sai para ser secretário. Tem nomes bons ali dentro da prefeitura que de concursado, que poderia ser secretário hoje, eles vão fechar. Tá tranquilo. Eu fiz até um vídeo falando a respeito disso essa semana, para esclarecer até umas 2 postagens que eu fiz, teve uma repercussão muito grande de umas pessoas que me mandaram até no privado, algumas críticas mesmo, pesadas, algumas pessoas como se eu tivesse ganhando algo com isso, de estar querendo mostrar um possível apocalipse, né, na cidade de Sorocaba. Mas só que assim, gente, eu falei no vídeo lá, quem quiser dar uma assistida lá e entender, assista lá, até para não entrar no mesmo enredo. A oposição, Edinho, ela é necessária, tem que ter. A oposição em tudo na sua vida, meu amigo. Você que está assistindo agora, vai assistir depois. A oposição, ela é necessária em tudo na sua vida. Tudo que na sua vida que você for fazer ou que você queira fazer, a oposição ela existe e ela precisa e ela é necessária. Dentro da sua casa tem oposição. Você que tem uma mulher, você que é casado, tua mulher é uma oposição. Às vezes ela tem um papel de oposição, porque às vezes você é um cara mão aberta, você é um cara que tem um dinheiro que você quer repartir com todo mundo, você quer fazer um monte de coisa, você quer ter umas regalias, você quer comprar carro, quer comprar moto, quer fazer um monte de coisa. A tua mulher é a oposição, fala, opa, eu acho que não é melhor você fazer isso não, vamos sentar aqui, vamos ver as contas. A gente tem conta para pagar lá, a gente tem escola das crianças para pagar, tem conta de luz no fim do mês, tem prestação do carro. Então se a gente fiz a conta aqui, vai dar X. Então se você fizer mais alguma coisa fora do que a gente tem planejado, vai dar... Então a oposição, dando um exemplo leviano aqui, gente, né, mas é real, é o mais próximo da sua realidade. Num governo, numa cidade com o porte de Sorocaba, que nem eu falei naquela hora, ela é mais que necessária. O vereador, né, até então, que as pessoas têm aí, que mais se mostra, né, indignado com as coisas, o vereador Manga, ele é um opositor nato. Ele, se tivesse a Jaqueline ou se tivesse outro, eu tenho certeza que ele estaria fazendo a mesma coisa. Não é questão só da Jaqueline, eu tenho certeza disso.
porque ele é desse jeito mesmo. Eu já acompanhei algumas outras coisas, até falei numa outra ocasião. Eu fui uma das pessoas que senti, de certa forma, traído. Por isso foi um pouco mais da forma da indignação, que é a forma de se expressar, de falar, de querer, de uma certa forma, criticar. Então aí surgiu a partir daí, sabe, Edinho? Então assim, só para entender, para as pessoas entenderem. Só que uma coisa é algo contra a postura do vereador, nada contra a postura da pessoa em si. Porque até então... Nós estamos variando político. Sim, a gente está falando político, porque muitas vezes as pessoas entendem de uma forma errada, mas é bom falar. Então, gente, a oposição ela se faz necessária, principalmente no governo, principalmente numa prefeitura, né? Os vereadores eles têm por obrigação de ser oposição quando há algo errado, como eu vejo algumas coisas. Então, assim, por isso que a cidade consegue andar. Às vezes a oposição atrapalha, nem sempre a oposição é ruim. A pessoa que só critica, a pessoa que só atrapalha, a pessoa que só trava a cidade, ela é ruim. Por quê? Porque ela não deixa o andamento da cidade. Por quê? Porque ela tem um viés político, ela tem algo contra a pessoa. Ela não quer que a pessoa cresça, ela não quer que a pessoa se dê bem, porque aquilo ali vai gerar um portfólio de campanha política, vai gerar um portfólio que a pessoa se deu bem, que a pessoa está tudo certinho, que a pessoa é uma pessoa inteligente, e aí isso pode reverter contra ela. Por isso que às vezes tem aquela coisa assim, eu dou, mas eu tiro, ou eu dou só um pouquinho só, entendeu? É mais ou menos esse entendimento. Então assim, a oposição ela é necessária, mas tem que ter um cuidado até que ponto essa oposição ela está ajudando ou está atrapalhando. Ó, a Tuane Zampier, já conversou com ela já na rede social já? Eu acho que tive a oportunidade de Ela falar. está falando aqui, ó, boa noite amigos, Hermes, prazer em te conhecer melhor. Ela está tendo a oportunidade de você se expressar agora, não só como os outros, tendo a oportunidade de ver você. É que eu não estava puxando, olha lá, o grande o Luiz Henrique Galvão, ele é um cara que eu conheci lá no lanche do Vitão do Cachorrão. Legal. Ele é da turma do Manga lá e é um cara gente boa, ele é chato. Mas é bom, às vezes Mas é chato. é legal, Às vezes ele vai é dar chato. risada aí. Ele falou assim, ó, meu Deus, beteira, o médico só pode falar de cuidar de câncer se ele tiver também. Ele não quis dizer isso, viu, Galvão? Vamos lá. Aqui, o Hermes nunca fez nada querendo surfar na onda. Edinho, não concordo com alguns posicionamentos. Então, para você ver, ó, por que eu puxei isso aí? Uhum. As pessoas, ela não quer te conhecer. Sim. Ela quer tirar conclusões da pessoa Hermes. Sim, sim. E aí ela fala assim, não concordo com os posicionamentos da Edinho. Aí que é interessante. Mas é legal, é Se isso. todo mundo concordar com o que Sim. eu falo, o que você fala, o que ele fala, A gente então tá é errado. perdido. Hoje Tá você perdido. está tendo uma oportunidade de você estar vindo e podendo se expressar na internet. Mas antes de falar, Galvão, assim, que ele está querendo pegar a onda, porque até agora ele não falou para mim se ele está com o A, com o B, com o C, com o D. Ele está na linhagem que ele quer o bem para o bairro que ele mora e também para o bem da Sorocaba. Eu acho que você poderia chegar e chamar ele, vamos tomar um café, né? Eu vou comer um lanche lá no Vitão lá e vocês se conhecer. É uma opinião, viu? Pode falando aí. Vou contar um negócio pra você. Obrigado, Alane, prazer meu, viu? Te conhecer assim. A gente tá conseguindo falar aí meio que direto. E pra você, Galvão, o nome dele? Galvão, pode chamar de Galvão. Galvão, pra você, meu amigo. Cabeça. Não é o Hermes, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, de um post que eu fiz, de uma crítica ao vereador que você apoia. Quem que é o Hermes na fila do pão? O cara falou isso pra mim. Aí eu pensei, falei, quem que é o Hermes na fila do pão? Aí eu tenho o hábito de não procurar não ser indelicado com as pessoas, né? Não ser faltar com a educação, porque eu acho que isso é o princípio mínimo, né? Até porque isso a gente sabe que isso aí não leva a nada, de querer bater com a mesma moeda. Mas assim, quem é o Hermes na fila do pão? Aí eu falei, será que é aquilo que você falou? Será que a pessoa procurou saber de você, o que você está fazendo, o que você fez? No começo do vídeo eu falei o que é o Hermes, quando surgiu o Hermes. Será que você se atentou, Galvão? O Hermes surgiu de uma forma, enxergando na cidade de Sorocaba, uma cidade que tem 672 mil habitantes, que tem 20 vereadores, que tem uma prefeita, que mais no momento que a gente precisa dessas pessoas, dessas lideranças, dessas pessoas que estão aí, que recebem para isso. Vamos deixar claro, um prefeito recebe mais de 30 pau por mês, um vereador recebe 13 conto por mês, sendo que a média de salário do sorocabano gira em torno de no máximo 2,5. Então se dá para ver que já foge muito mais da média.
muito mais da média. E a gente tem 20. E aí, no momento de dificuldade, de pessoas, até pessoas próximas, gente falando que, no começo da pandemia, viu gente, no começo, estou falando isso mais de 2 meses atrás, 2 meses e meio atrás, lá no começo, quando tinha um caso, que a cidade já começou a travar, que a cidade já começou a parar, a gente olhava alguém na rua, a gente falava, ih, aquele cara lá é louco de estar na rua andando, só via ele na rua. Então assim, gente, eu já comecei a ver pessoas que tinham jardineiro, pessoas que trabalhavam como diarista já não indo mais trabalhar, as pessoas começaram já a ficar com medo, já em pânico, não é nem medo, pânico, porque o pânico trava você, o medo ainda te deixa agir, o pânico te trava, então as pessoas começaram a entrar em pânico. Jardineiro, pessoas de aplicativo, muitas pessoas que eu conheço, chegando para lá, ó, entreguei meu carro, se vocês quiserem procurar saber, vai na Localiza, vai na Movida, vai na... qual que é a outra aí que tem? Vai nessa Unidas, vai lá, pergunta assim, ó, no começo da pandemia, muitas pessoas devolveram os carros de aplicativo que eram alugados para trabalhar de Uber, eu garanto que vocês vão falar assim, ó, 90% entregou os veículos. Isso porque eles fizeram um valor bem abaixo do plano, que era para as pessoas terem a oportunidade de continuar trabalhando. Então assim, gente, eu não estou falando besteira, eu estou falando a realidade. Então assim, pessoas que têm suas famílias, pessoas que não têm uma vida digna, e aí passando um momento que não tem nem o que comer na casa. Tem gente que mandava foto para mim, quando a gente começou esse movimento dos Mãos Amigas, que tinha um pacote de sal, Edinho, meio pacote de sal na casa. Qualquer ser humano, qualquer cidadão se vai ficar indignado com isso. E aí, Galvão, eu falo para você, quem que é o Hermes na fila do pão? O Hermes é o na fila do pão? O Hermes não estava precisando de querer se intervir nisso. Só que eu vi que 20 pessoas lá, 20 vereadores, estavam mais preocupados com o próprio caindo no fim do mês e pouco fazendo com a população, pessoas fazendo vidinho de indignação barata, sensacionalismo com as pessoas, mas só que o que era para fazer não estava fazendo. E aí a gente surgiu, a gente começou um movimento de amigos, a gente começou a atender algumas pessoas, a gente teve uma repercussão muito grande disso. Tanto que continua o parceiro em Votorantim, Sorocaba continua do mesmo jeito, só que com uma outra pegada, e as pessoas continuam sendo ajudadas. E nisso, pergunta para uma pessoa que recebeu uma cesta básica, o quanto ela foi agraciada, o quanto isso serviu para ela, um kit que ela recebeu. Então assim, eu passei a enxergar que o Hermes cidadão, meu CNPJ não é forte não, filho. Eu não tenho meu CNPJ, não é forte. Agora de um vereador, aí já tem peso. Um vereador chegar numa empresa qualquer aí, num supermercado de Sorocaba, e falar, ô peão, você consegue me ajudar aí? Não precisa colocar meu nome, eu sei o que estou falando. Se fizer qualquer ação agora, entra como campanha política, vai. Pode ajudar, né? Viu? Mas você pode chegar no mercado e falar, sim, mas você pode falar, ô filho, você trabalha comigo, meu assessor aqui, ó, vai no meu nome, vai lá no mercado, conversa lá, vê se aquele mercado pode auxiliar aquelas famílias lá no Ipiranga, lá no Habiteco, sabe? Lá no bairro dos Morros, lá na Vila Hortência. Então assim, a gente consegue no Carandá, a gente consegue ajudar as pessoas quando quer. Então mesmo sem condições, eu não tenho condições de fazer o que eu fiz, mas a gente começou, a gente criou uma rede, a gente criou amigos e foi e atendeu. Ponto, acabou. Só que aí eu vejo, quem pode fazer não está fazendo, é o mínimo que eu tenho que me indignar, é o mínimo que eu tenho que chegar e falar, ó, eu tenho que botar a cara na tapa mesmo. As pessoas usam a rede social para disseminar o mal, como você falou de fake news, eu vou colocar coisa boa. Vamos colocar, incentivar as pessoas, vamos fazer. Sabe o que eu acho interessante? Então, só finalizar, o Hermes ou o Galvão, surfando, o Luiz, surfando na onda do manga, não. Apenas eu vi uma brecha, porque quando a gente não completa um ciclo, quando a gente não preenche um espaço que é para a gente preencher, a gente cria brecha para outro vir e fazer, que foi o que aconteceu. O Sorocaba deu um show, Liga do Bem, um monte de empresas, de ações social, fizeram muito mais, até arrepio de falar, Edinho, até arrepio de falar, fizeram muito mais do que as pessoas que estão aí, recebem um salário enorme para fazer a população e não fizeram. Então isso aí não é eu que estou falando, é as pessoas que estão vendo, e as pessoas viram, viu gente? As pessoas viram isso aí. Sabe o que eu acho interessante aqui em Sorocaba? Nós estamos numa era que tudo que a gente fala é errado, e tudo que posta do outro lado é certo, né? E pessoas que surgiu do nada também se acham o Pelé da política, e pessoas que já estão na política estão mais perdidas do que seguem tiroteio. Eu acho que está na hora de nós, no meio dessa pandemia, se falaram-se muito, né, de
pôr o povo para trabalhar, tem que abrir os comércios, tem que fazer o quê? E todo mundo falou, ó, não é assim, o povo ainda não tem consciência, o povo isso aqui, e áudios correndo pelo WhatsApp, mandando o nego abrir comércio, abrir feira da barganha, e abrir. Hoje, olha o caos que está começando a gerar Sorocaba hoje, aonde Santa Casa já está praticamente lotado, já não vai receber pessoas de Covid, hospitais evangélico, regional e assim sucessivamente outros por aí. Só que nós temos que atentar que são 20 vereadores, mais o prefeito. Se todo mundo jogar em um time só, que é o time do povo, eu acho que a gente encontra a saída. Eu acho que agora não é levantar por partidária, não é falar, o Hermes é o cara que é do time do B, eu sou do time do C, ali é o time do A, e cada um por si. Agora não é hora. E agora não é hora de politicagem. Agora é hora de mostrar, mostrar um trabalho para ajudar a população e o crescimento de Sorocaba, e é o que eu sempre prego, salvar vidas, porque a partir do momento que tiver um monte morto lá, e tiver uma porrada internada, e vai chegar a eleição, os seus amigos que você queria que votassem em você, não vai votar, ele está lá doente, ou ele está morto, e aí já era. Assim. Agora, a turma me critica, fala assim, o Edinho, está aparecendo agora, não sei o que, eu falo, irmão, eu tenho há 18 anos como uma liderança comunitária. Em 2012, eu fiz a campanha do Cláudio Dias Batista dentro do Ipiranga, dentro de Sorocaba. Tivemos 1.603 votos. Um advogado, gente boa, nós viemos com uma campanha da verdade. Infelizmente não foi o suficiente para transmitir essa verdade para que o povo possa confiar no Cláudio na época, né? E dentro do Ipiranga foi uma votação expressiva, foi uma votação boa. E o que acontece? Quando perdemos a eleição, teve, né, a gente tem amigos que estavam do outro lado, um tirando o sarro do outro, mas todo mundo tomando um Danone ali e trocando ideia. Eu peguei, parei e falei assim, eu vou começar a me preparar para 2020. E estou me preparando para 2020. E hoje eu me sinto preparado, meu irmão. Hoje eu me sinto para entrar em debate com quem for. Hoje eu me sinto para falar de ideia orgânica. Eu me sinto preparado para falar sobre o crescimento de Sorocaba, sobre projeto, sobre o PIB, sobre tudo. Porque eu me estudei para isso. Porque tem muitos caras que falam assim, nossa, agora é a hora do novo, vou ser candidato e vou roubar a vez e vou ganhar a eleição. Aí cai lá dentro, irmão. Tem um regimento lá dentro que, se você não souber conversar lá dentro, é roça. E nós temos exemplo aqui de 2 vereadores da Vila Helena. Você está entendendo? Então assim, nós temos que parar com esse negócio. Você falou, você disse sua opinião. Às vezes eu não posso concordar com você, eu tenho que respeitar a sua opinião. Eu posso chamar você e falar, olha, já sou você que você falou isso, mas se eu não acho que se não fizesse assim, aí se demonstra ser democrático. Agora, querer denegrir ou querer tirar sarro um do outro, que muito acontece em rede social, é ser baixo, é ser muito pouco, muito pequeno. Então, você que está assistindo, vai assistir, ou você que usa muito esse lado de querer denegrir ou querer zombar dos outros, pare e pensa. Se nós falamos tanto, eu vejo muitas pessoas, tem que arrancar esse vereador, aí parece uma pessoa que está fazendo algo do bom, está parecendo que é político. Então continua com o mesmo, não reclama mais, e vamos ver para onde vai esse barco chamado Sorocaba. Eu falo assim, de uma forma, as pessoas muitas vezes quando falam do novo, tem vários pontos, gente. Quando você vai entrar numa empresa, o que te pede numa empresa? Você precisa ter experiência para desenvolver um trabalho, você precisa ter vontade de fazer, né? E você precisa ter disponibilidade de fazer. Tanto que coragem também. Coragem. Tanto que quando a empresa vai te contratar, ela te pergunta, você tem disponibilidade de fazer? Você tem experiência na área? Não, você vai participar de um treinamento e tal. Aí quando você fala, se prontifica tudo isso, às vezes as pessoas falam, a vontade é tudo. Só que muitas vezes a pessoa pode ter vontade, mas se ela não tiver uma expertise, se ela não tiver um conhecimento, muitas vezes só a vontade não basta. Você vê que a pessoa tem vontade, mas vai chegar um determinado momento que ela vai cansar, ela vai ficar, nossa, eu bati e não consegui. Muitas vezes um atalho, muitas vezes uma ajuda, muitas vezes um direcionamento, ela consegue chegar. Então, o conhecimento, ele é importantíssimo. Essa questão do novo, essa questão de falar, tem que tomar cuidado com isso.
Porque muitas vezes o novo a gente tem que tomar cuidado com o conservador, com aquele que já faz tempo que está aí, porque né, já eu sou contra esse negócio de reeleição, também sou a favor, porque muitas vezes a pessoa fica só 4 anos, ela se dá o direito de falar, vou tirar tudo que eu tenho, vou sugar tudo que tem, porque eu sei que na próxima eleição não estou aí. Só batendo no que você falou agora uma coisa interessante, você falou assim, 4 anos é pouco para alguém que quiser mostrar. Eu vou falar um negócio, o prefeito que ganhar a eleição em Sorocaba esse ano, em 4 anos ele não vai conseguir colocar Sorocaba em ordem. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Aí então vai ser o quê? Não vai prestar. É o que muitas vezes já aconteceu e a gente vê acontecendo, né? Já aconteceu e a gente vê acontecendo. Então é nisso que eu vou falar. Um ponto é isso. Então tem que tomar cuidado com essa questão de achar que porque é novo, já vem com uma ideia nova, já vem política, gente. Política é política. Dentro de um ambiente lá rola muito politicagem, né? Para ser bem direto, para ser uma coisa política rola muita politicagem. Então assim, tudo tem um fundo de interesse, que nem eu falei no anterior. Muitas vezes não libera um projeto. O projeto é bom, é de punho para ajudar a população, é para auxiliar a população, mas muitas vezes não faz barra porque é o João que está fazendo. Para não dar louros para o João, para não ter possibilidade dele ter uma voz ativa no futuro. Então, esse ponto ele é o grande causador aqui. Você está coberto de razão. É o grande que atrapalha. E a gente já se conhece, vai fazer uma hora daqui a pouco, pessoalmente. A gente sempre se falando por internet. Gostei do bate-papo, a resenha é gostosa. Você sabe o que é o mais interessante? É assim, pessoal. A gente se falamos bastante entre ontem e hoje na internet, aí pelo WhatsApp, que a gente ia abordar uns assuntos. Sim. Mas foi interessante o assunto eu deixar você expor mais você. Sim. Não, mas eu acho que nesse sentido a gente está conseguindo falar, você também bem claro, porque é onde a gente entra aquela hora. Qual foi o interesse do Ernest em participar desse bate-papo com o Edinho, de participar dessa conversa com o Edinho? Por quê, gente? Que nem eu falei no começo. Hoje em dia, a rede social, hoje em dia as pessoas têm o péssimo pensamento de achar que a gente consegue enganar as pessoas por muito tempo, ou consegue lubridiar com alguma coisa, ou com informação falsa que nem você levantou, que é o grande mal. Enquanto as pessoas estão disseminando mal, que nem você falou a respeito dessa postura conservadora em relação às pessoas, eu falei isso e volto a falar. A grande maioria das pessoas que foram curadas por Covid, que saíram do hospital com a plaquinha Eu Venci a Covid, saíram da Unimed, saíram do hospital Modelo, saíram de hospitais particulares. A grande maioria que vem a óbito sai da rede pública. Por quê? Porque não tem ajuda, tem hospital que não tem medicamento, tem hospital que não tem nada de estrutura. Conforme vai chegando a quantidade de pessoas, a demanda vai sendo maior, não tem pessoas que trabalham, tanto que quem acho que as pessoas que acompanham sabe, o governo federal liberou para que pessoas entrassem nessa linha de frente, até veterinário, Edinho, entrou. Então assim, gente, a gente está vivendo uma pandemia, algo que a gente nunca viveu. Então assim, não adianta querer tratar uma pandemia como qualquer outra doença, que não é, gente. Não é. A população que já veio a óbito até o momento é mais da metade da população de Sorocaba. Você já imaginou, você já parou para pensar nisso? Muita coisa. É mais da metade da população de Sorocaba. Então, se pegasse Sorocaba, cortasse no meio e falasse, a partir de hoje não existe mais. Então assim, a gente quando fala para você, tem uma postura de concordar, ser aquele contraponto que eu falei, não ser do contra, mas ser o contraponto, entender que tem posturas que não condiz com a realidade, mas entender que tem algumas coisas que é sensato, é real, como as pessoas que nem você levantou, de defender das pessoas não aglomerar. Eu falei isso no vídeo, Adinho, você lá no Ipiranga lá. As pessoas estavam brigando, porque precisa liberar o comércio, porque a população precisa trabalhar, porque vai morrer de fome. Gente, todo mundo sabe disso. Mas se você cair num leito de enfermaria, cair num hospital público, você vai ficar, talvez fique até no corredor, seu salário do mês não vai te ajudar em muita coisa. É o que eu falei da Feira da Barganha. Falaram tanto da feira, daí o cara vai lá ganhar R$200 nesse domingo. Menos até. Daqui 14 dias, dá o Covid e está lá internado, R$200 eu compro um remédio. Aí o cara vai depois ficar, a gente vê vídeo aí, gente, é muito triste que a gente está vendo. E as pessoas ainda acham que isso é conspiração, e não é, gente, é realidade isso. E aí quando você toma uma postura de falar de uma forma sensata, por quê? Quando você fala isso, você fala assim, mas para você é fácil, que nem as pessoas falam isso, é algo escrito já, para você é fácil, está na sua casa aí, você está sossegadinho, você tem o que comer. Gente,
não é desculpa. A gente está em 2020, você consegue comprar qualquer coisa pelo celular, você consegue comprar até um pé de alface, você consegue comprar uma muda de cebolinha se você quiser comprar pela internet. Ah não, pela internet não sei o que. Vai no teu bairro, amigo. Você vai demorar uma quadra para chegar no mercadinho, fortalece o mercado do seu bairro, compra, ajuda aquele rapaz que está lá tentando sobreviver, que na grande maioria você vai lá, compra um pacote de arroz para pagar no fim do mês, para pagar depois, então ajuda ele. Aí você fala, vou sair lá do Paineiras para vir no Carrefour aqui, Sônia Maria, comprar um pacote de arroz, 1 quilo de carne, você fala assim, vou ganhar porque lá no Carrefour está R$ 7,90, R$10 o quilo da carne. Só que aí você deixa de comprar de 13, 14 no teu bairro para comprar lá, só que você não sabe que você vai ter que gastar com combustível, com Uber, com gasolina, correndo risco, se expondo desnecessário. Aí você fala assim, não tinha parado para pensar nisso. Então é esse ponto. Então quando você vai criticar, quando você vai falar, você tem que ter base em alguma coisa. Então assim, você que tem saúde, você que é novo, mas eu tenho saúde até novo. Duvido que você não tenha um familiar, um idoso, alguém na tua casa que você vai retornar para sua casa e não vai ficar exposto. Você fala, eu ingeri, você ingerizou nada, sua roupa está suja, seu celular está sujo, a chave do seu carro está suja, tudo está sujo. Então assim, não adianta você querer colocar na minha cabeça algo que eu tenho como convicção. Então se quer fortalecer, quer fazer compra, vai no teu bairro, você vai dar uma quadra, compra e volta, fortalece o mercadinho, fortalece o cara que te vende até fiado às vezes e pronto. Agora, aglomerar em centro, fazer passeio em época de pandemia, eu também sou contra. Eu sou contra. O que fizeram sábado passado aí no centro, hoje, o que vai acontecer? Mas essa semana, se não abaixar, quem vai ser o prejudicado é o comerciante. Porque daí vai fechar as portas ali no centro, os comerciantes vão ter que mandar funcionário embora. Olha quanto, porque a irresponsabilidade de algumas pessoas que foi para passear no centro de estar fazendo isso acontecer. Mas, pessoal, vamos lá, já estamos, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, 8h03, encerrando mais esse bate-papo. Foi um prazer, irmão, de ter você aqui. Quero fazer mais live com você. Você é um cara que é da mesma linhagem de não ter medo de falar e ser conhecedor do que está falando. Você tem um sustento na sua palavra e não é. Eu discordo totalmente que o Galvão disse que está surfando na onda das pessoas. Eu não vejo isso em você. Eu vejo um cara que está querendo que Sorocaba saia desse buraco que entrou e que toma o rumo do crescimento. Quando começou com o Renato Âmbar ali lá atrás, depois veio o Felipe, estava indo assim, daqui a pouco, Marcão pegou a descida e não quer subir não, tá difícil. Então, obrigado de coração. Quer deixar uma recomendação no final aí, deixa. E obrigado a todos que participou. Deixe perguntas, comente aí na live embaixo. Mas eu falo uma coisa, pessoal. Seja bastante coerente, seja bastante verdadeiro, seja bastante educado em postar na live, postar na postagem das outras pessoas, porque fica indelicado tirar sarro ou até mesmo querer falar mal da vida alheia sem conhecer a pessoa. Já emendando, agradecer, novo parceiro do Edinho de Ipiranga aqui, a nosso Clube Protect, no nome do meu amigo Carlos Rodrigues, né, o Kaká, grande parceiro. Vem aqui, Kaká, vamos dar um oi aqui pra galera, o gerente aí. Kaká, fala um pouquinho da empresa rapidinho aí pra galera. Esse aqui é o Kaká, fala aí, pode. O Protect é uma parceira do Edinho de Ipiranga, que a gente quer uma Sorocaba melhor, tá? O Protect é uma empresa de proteção veicular, que é um pouco similar ao seguro, mas é mais barato e dá apoio bastante aos motores de aplicativo, motoboys aí que pagam uma fortuna em outras empresas, tá bom? Precisando, só contatar a gente aí. Valeu, abraço, galera. Vai ter no comentário, vamos deixar o telefone do Kaká. Você que precisa fazer um seguro do seu carro aí, do seu carro, sua moto, seu caminhão, então só procurar meu amigo aí, o Carlos Rodrigues, o Kaká, que seu carro vai estar bem cuidado e tenho certeza disso. Deixo com você, Ernest. Obrigado, velho. De coração mesmo. Sensacional. Eu só reitero, gente. Hoje em dia, as pessoas que não querem saber da verdade, não querem se inteirar do que está acontecendo na cidade, do que o certo, pessoas que não querem, porque informação tem a todo momento. Basta você abrir seu celular, você tem informação em Facebook, no WhatsApp, você sabe o que é. E a gente consegue identificar as pessoas pelas ações, pelo que fala, pelo que posta e pelo que demonstra junto às outras pessoas. Não só muitas vezes pela aquela questão de querer colocar a goela abaixo, né? Como diria alguns familiares meus do passado, vocês querem fazer com que a pessoa engula de qualquer jeito.
O Edinho é um cara que eu me prontifiquei em fazer esse trabalho com ele, da gente bater esse papo, que nada mais é que um bate-papo mesmo. A gente está vindo de um tempo aí, a gente está enxergando Sorocaba, que nem eu falei propriamente antes. A gente tem uma população, a gente tem uma cidade incrível, e as pessoas não enxergaram ainda o quanta força tem, quanto pode fazer. Eu estou falando para você sair da tua casa, bater panela, fazer escândalo, fazer nada disso. Não. Eu estou falando para você só simplesmente, vai chegar a eleição, vota certo. Vota lá para quem tem que votar de uma maneira consciente, de uma maneira que você vai falar, esse eu tenho certeza, não dúvida, não eu acho, achar esquece, esse aqui eu tenho certeza que vai fazer algo para a minha cidade. Eu sei que eu não vou ficar precisando depois falar fora fulano, fora ciclano. Entendeu? Então, assim, nesse ponto onde eu entro com o Edinho, é um cara que eu vejo aí trabalhando para as pessoas, que é diferente de querer algo para trabalhar, que as pessoas trabalhem para ele, que é o que a gente vê. O vereador, ele faz campanha, ele vai na rua, Edinho, a gente vê tudo isso aí, só que, é que nem eu falei, procure informação antes, saber se o cara faz isso já sem ser vereador, porque a possibilidade, a probabilidade dele ser um bom vereador é muito grande. Então, se eu vejo isso em você, Edinho, eu vejo isso em você, é um cara que está aí, mesmo sem recursos, mesmo sem apoios, né, muito grandes, mas está aí ajudando as pessoas, e as pessoas vêm de encontro, falando, e eu sou uma dessas pessoas. Eu virei um admirador seu, assim, dentro de uma ideia, não só aquela ideia que a gente está falando do novo, de achar que a pessoa é nova, não, você não se enquadra nesse novo, você já está aí já há mais de 18 anos. Isso. Né? Às vezes eu tenho certeza que tirou até dinheiro do próprio bolso para muitas vezes ajudar alguém, para poder levar alguém para um médico, para poder fazer alguma coisa. Muitas vezes essa coisa de quando você assume uma liderança, quando você assume uma responsabilidade, as pessoas inspiram em você, coloca a esperança em você, e aí tem como você algo que, como se fosse não um salvador, mas como se fosse um ponto de refúgio. Então quando você se coloca numa posição de fazer, as pessoas enxergam isso. E quando você fala assim, não, eu tenho que fazer, mesmo sem condições. Eu falo isso para você porque eu vejo isso. Então eu vejo isso em você também. Então as pessoas, gente, Sorocaba, já acordou já. Essas pessoas precisam entender de uma certa forma, saber quem é quem. Procura saber, procura se informar melhor. Porque a gente está cansado de falar as mesmas coisas, a gente está cansado de andar para trás. Né? Sorocaba, que nem você falou, lembrou bem do Renato, lembrou bem de outras lideranças aí. É isso aí, eu acho assim, né, o Hermes, obrigado pelas palavras. A gente faz o bem para que possa ajudar no dia a dia daquela família, ou também daquelas pessoas que moram na determinada região, onde hoje foi um exemplo, né? Já vinha há tempo a família da Tati pedindo uma pintura de solo no chão, que os carros descem com tudo, perigoso ter acidente lá, e a gente conseguimos, agradecer o Pasquini e o gerente Altair lá da Urbs, que atendeu o pedido e foi lá e pintou. Outra foi ali também numa lombada no Júlio de Mesquita. O Ipiranga mudou a mão agora, alguns estão achando que o Ipiranga pode ser que aquela rua vai atrapalhar, não vai ajudar muito, foi bastante estudo para isso acontecer. Então é assim, ser conhecedor do que você faz e você posta, e não ter medo. Isso eu falo para todo mundo. Quando eu estou na onde eu estou e o que eu quero fazer, eu vou para cima, pode vir, pode me xingar, eu não dou bola para isso. Eu fico preocupado com aquela pessoa que entra assim, mais um querendo se eleger. Daí o que eu falo? Vou lá na rede social do cara, dá uma olhada. Esse cara não, ele tá suspeitando de mim porque ele está acostumado a ver coisa errada. Aí eu vou lá e converso com o cara. Hoje foram os 8, cara. Eu conversei agora, os 8 falaram assim, desculpa, cara, vou começar a acompanhar seu trabalho. Então. Legal. Isso que é o mais interessante, você transmitir, por mais que seja rede social, você conseguir transmitir a verdade e a transparência do querer fazer a diferença. Eu falo que eu quero fazer a diferença, porque ser mais um, dá para ver, as pessoas conseguem enxergar isso. Embora para casa. As pessoas conseguem enxergar isso. Pessoal, obrigado, tá? Agradecer aqui ao Clube Protect que cedeu o espaço para nós aqui, novo parceiro. Estou muito feliz de ter esse parceiro comigo, viu, Hermes? Isso mostra que parceria sempre é bom, o nosso trabalho ele vem desenvolvendo de uma maneira ampla e verdadeira. Agradecer a prefeitura, tá? Por mais o secretário Pasquini que vem atendendo os nossos pedidos aí. Eu tenho uma amizade tremenda dentro da prefeitura e
também falar para o Regalado, estou esperando o senhor me chamar, tá? Já liguei aí, ninguém me atendeu, falei que ia tentar marcar uma reunião. Eu quero saber sobre a lista, né? O cadastramento e levantamento de demandas, o que vou fazer com essas pessoas. Quero saber, há mais de 3 anos, pessoas na fila de suplente lá do Carandá, do Viver Melhor, do Bem Viver, do Parque da Mata, o que vão fazer com essas famílias, né? E também as famílias de baixa custo, que moram em área de risco, onde que vão entrar essas famílias, o que vai fazer, aonde o secretário, o Flávio Ama, ele vai entrar e até onde Sorocaba, a prefeitura vai participar disso. Então a gente vai ficar em cima, por mais que seja um líder comunitário, eu vou ficar em cima, eu quero saber, porque a coisa mais importante na vida é você tirar uma pessoa de um sombrio, que eu falo, morar lá perto de um córrego, de um lugar horrível, e conseguir dar uma casa com dignidade para eles. Isso aí não tem preço. E tem 18 famílias do Ipiranga que eu ajudei muito e hoje moram nos seus apartamentos aí. Graças a Deus o trabalho nosso é forte, não é trabalhinho de parência agora não. Já venho há 18 anos focando, e 18 anos pegando o próprio carro, às vezes não tinha carro, pegava ônibus, tinha de ônibus para a prefeitura. Eu tenho certeza. Tudo isso aí, tá bom? Obrigado a todo mundo que participou, tá bom? Obrigado. Eu vou ler as perguntas, o Viola, eu vi que escreveu um texto aqui, eu vou ler e na medida do possível vou estar respondendo. Obrigado ao meu amigo Hermes, a gente vai se falar bastante aí. Ele hoje passou lá numa rua, você viu que interessante? Eu falei da rua. Eu passei, eu lembrei do vídeo que você fez falando da rua. Essa rua, para quem não sabe, depois procura aí. O Edinho tinha passado nela. Serafim Baniete ali. Serafim Baniete, né? Que dá acesso no São Guilherme. Serafim Baniete, ela sobe que dá, agora cortou, aí aquela ruinha eu não lembro o nome, agora ela entrou que é tudo buracado. Lá É um pontinho difícil lá, buraco e tudo mais. São vários pontos, tem alguns pontos que eu vou levar do Ipanema das Pedras, do amigo Wagner também do Santa Lúcia lá. O que precisar, tem animais peçonhentos, como cobra e outros que entraram na casa dele lá, animado. Detalhe, nós estávamos conversando agora aqui com o meu grande. Eu quero fazer uma live com o Aurélio. Vocês vão conhecer o Aurélio, mas vamos deixar aí mais passar essa pandemia. Eu quero sentar com ele, que a gente está terminando de registrar alguns projetos. E aí eu quero deixar aquele senhor ali, eu admiro tanto aquele cara. Ele fala assim: não tem nada para ser seu pai. E eu considero que eu sou o pai mesmo, pai. Ele puxa minha orelha. Ele está aqui, eu estou olhando para ele, ele está me dando joia. Eu falo, não, ele vai ser o. É meu parceiro. Então, obrigado a todos. Obrigado, gente. Eu fico feliz de todos estar participando, de ter participado também, e aqueles que vão participar. Um beijo no coração de todo mundo. E como eu sempre falo, pessoal, aqui é seu amigo e líder comunitário Edinho de Ipiranga, para frente que se anda. Um abraço a todos. Um abração, gente.